Hoje nós vamos ler Apocalipse 22, de 1 a 7. E como a gente faz, eu vou dizer que a nossa versão, a versão que eu vou ler é na nova versão transformadora, NVT. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Então, nós estamos aí no último capítulo, no penúltimo encontro. Que a gente poderia. O que vocês pensaram quando leram isso aí? Esse trechinho pequeno de 7 versículos. Abre o microfone. Eu estava pensando aqui quando ela estava lendo com essa voz tão suave, né? Tão gostosa, né? Estava pensando aqui, ufa, que tranquilidade agora. Tem alguns símbolos aí, né? Vocês perceberam isso? Alguns símbolos que a gente vê desde Gênesis, né? A Que árvore da símbolos vida, são esses? A árvore da vida é um deles. Que mais? o rio, O o rio rio. de água viva. Que Edith, mais? bom dia, Hum, gente. oi. O que me chamou bem a atenção, e você vai saber por quê, não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, seus servos adorarão. Me lembrou que você me falou sexta-feira aqui. Conta Na mais para o sexta-feira. pessoal. De esperança, né? De aquilo que você falou aqui sexta-feira, de que a casa ela é já abençoada, ela é de Deus, que maldição não entra, que coisa ruim não entra, aquela coisa que a gente. Aí na hora que ela estava lendo, aí veio isso aqui bem, bem forte assim no meu coração. Acho que eu nunca ouvi algo assim que me chamasse tanto para uma questão de esperança. Amém. O que mais que vocês viram aqui que o pastor Hernandes disse? O pastor Hernandes vai cobrar direito autoral desse, Desse estudo. mas a gente sempre cita ele, né? Tá vendo? Mas ele chamou uma coisa que ele, na minha versão, na versão na NPI, fala que nós o serviremos, né? E os servos o servirão. Ele falou que a gente vai
ter o privilégio de reinar, mas estar servindo aquele que nos serviu. Eu achei isso maravilhoso. A gente vai reinar com ele, né? Estaremos reinando, mas estaremos servindo a Deus e a Jesus. Eu achei isso. Não vamos ficar tocando harpa lá na nuvem, não, gente. Nós vamos estar servindo. Pode ser que alguém toque harpa também. Vai que É, serviu tocar harpa. eu me lembrei quando estava lendo, eu me lembrei de uma mensagem do pastor Pedro, nossa, muito tempo atrás, que ele começou a fazer assim uma fala, como será o céu? Todo mundo pensa o céu, aquelas nuvinhas, a gente pensa pulando de uma nuvem para outra, tranquilidade, aquela arpinha, né? É dessa forma que muitos imaginam o céu, né? E quando eu estava lendo essa parte, eu falei assim, olha só, né? Aqui está falando que nós estaremos servindo ao Senhor, né? Então, nessa mensagem que ele quis fazer uma brincadeira, né? Daquilo que a gente imaginava e do que é real, né? E não é só ser pulando de nuvens, nuvem, não, é servindo ao Senhor, né? E ele fala assim: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro, né? Deus revelou a palavra aos profetas e falou que tudo isso é verdadeiro. A palavra de Deus é confiável, né? Não é o Apocalipse de João, é o Apocalipse de Jesus. Né? Em Amém. todo o capítulo e todo o texto ele fala sobre a revelação de Jesus, né? E essa revelação ela parte do céu. O pastor Dimas, na minha igreja, a gente está pregando do livro de Apocalipse, e ele está sempre falando. A gente sempre tem a visão do que acontece embaixo do céu, e a Edith também já falou sobre isso, né? A gente também tem essa visão, uma visão horizontal, e a gente esquece que tudo isso que nós temos vivido não é só para vermos uma visão horizontal, mas para entendermos que precisamos pensar de forma vertical, num Deus que está acima de todas as coisas, num Deus que está acima do céu, né? Então eu achei isso interessante. É um livro de origem divina, né? Não nasceu de vontade, de desejo de homens, mas ela foi trazida do céu para o coração do homem através dos anjos. Amém. Eu não, Amém. eu não, eu não sei se eu viajei. Se eu viajei, me traga de volta. É, a Bíblia toda, ela nos aponta para a eternidade, certo? Hum. Mas nós já aprendemos que nós já estamos na eternidade. Nós já estamos vivendo. E a gente aprende que a nossa vida tem que ser reflexo daquilo que Jesus tem para nós. A gente tem que viver aqui na Terra como é lá no céu, o que Ele quer que a gente enxergue. E se a gente se lembra de alguns textos de Jesus, ele fala que o menor é aquele, que o maior é aquele que serve, que ele veio para servir. Quer dizer, ele já ensina a gente a servir desde quando a gente o conhece. Então, quando eu vejo esse texto, que tudo vai ser muito lindo, muito bonito, e que nós estaremos servindo, na minha cabeça tem uma realidade que nós já estamos fazendo isso. Então, por isso que eu falei, se eu viajei, me traga de volta. É esperança, né? Ele vem nos apontando o tempo todo qual é o final da história, qual é o final, para que nós fomos criados, para que nós fomos chamados, para que e às vezes a gente pensa em serviço como um peso, né? E serviço não é peso, serviço é honra, serviço é devoção, serviço é adoração, isso é serviço nesse reino. No reino humano, não. O serviço no reino humano pode ser fardo, chatice, tudo isso. Mas nesse reino que ele preparou para a gente, o serviço é a adoração, o serviço é essa devoção, essa entrega, servir o próximo. Então, eu vejo esse capítulo
como uma consumação de tudo que ele tem falado para a gente a vida toda. Por isso que eu falei, gente, se eu estiver viajando, me traga de volta. Então vamos ver se a Cícera está viajando. Edna, leia aí. é, Deixa eu ver aqui. Mateus 4:17. Mara, depois você. Marcos 1:15. Esses daí são só dois, mas tem vários outros, tá bom? Vou dar um para a Jane também. Começa a Jane, então. Mateus 3:2. Abre o microfone, Jane. Meu cachorrinho late, aí eu tenho que desligar. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora, Edna, lá, Mateus. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está pronto, está próximo. Mara, O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. quando é que chegou, então, o reino de Deus? Jesus. É isso, né? A ele foi concedido todas as coisas. Depois que ele morreu e ressuscitou, o reino foi instaurado. O reino de Cristo, o reino dos céus. O reino dos céus já existia na eternidade, mas quando ele passa a existir na terra, em Cristo, né? É esse céu que desce a terra, esse céu que desce, né? Então a Cisera não viajou em nada. Nós já vivemos o reino dos céus. Nós temos que viver, vivam de forma que vocês proclamem o reino dos céus. Não é isso que a gente ouve, né? Nós já somos cidadãos do céu. Somos embaixadores na terra. O apóstolo Paulo fala isso, né? Embaixador é aquele que vai para um lugar desconhecido, né? Um lugar estrangeiro. Mas nós já somos desse reino, né? Então, essa questão de que lá nós viveremos plenamente, né? Mas aqui nós já somos embaixadores desse reino. Esse reino já foi instaurado. O reino do céu já está instaurado em Cristo, né? Então, a Cícera não viajou na maionese. Segunda questão aí que eu achei interessante é o rio. O que vocês acham aí desse rio que o anjo mostra? Eu vi um comentário do pastor Hernandes, que ele disse que lá no Éden existiam 4 rios, não era assim? Quatro E rios. aí nesse lugar é um rio. O que significa essa questão da gente ter 4 rios e aí ter um rio? Um rio que passa no meio da cidade, a cidade vai ter um meio. O que significa isso? Quem lembra de algum texto que fale sobre isso? Um texto de Jesus que fala sobre isso? Cri, 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 cri. Não vou dar resposta hoje, hein? Vou esperar. Seria onde Cristo fala que ele é é, a fonte de água viva? Oh, esse mesmo. O que acontece com aquele que crê em Cristo? O que acontece? Quem Jamais crê em terá mim, sede. e como diz as Escrituras, quem crê em mim, do seu ventre. Fluirão rios de água viva. Ah, isso aí. Isso aí. Eu anotei aqui, eu tô com a cola. É João 7:38. Alguém quer ler? Pois as escrituras sagradas dizem: rios de água vivas brotarão do interior de quem
crer em mim. Isso aí. Quem tem sede, vem, né? É isso que ele É. fala no começo, né? Hum. Aí, o que que acontecerá com quem vier e beber dele? Quando ele falou água viva, é, Nunca mais terá sede. nunca mais terá sede. E depois, além de não ter sede, Ele rios fala que de... ele, Pode falar, Edna, desculpa. ele fala No seu que ele está interior falando assim, fluirão rios de água viva. isso. Ou seja, o que que significa isso na praia? Vamos pensar, eu estou com sede. Aí eu vou e ele fala, vem a mim e bebe água. E aí, Isso. quando eu bebo, o que que acontece? A gente leva essa água para outras pessoas. É isso. Flui, né? Tem uma história que eu ouvi a Joyce contando numa pregação dela que eu gostei demais. Diz que um viajante estava andando pelo deserto durante muito tempo e ele estava com muita sede, mas com muita sede. E aí ele encontra uma cabana, tipo um ponto de apoio para viajantes. E quando ele chega, tem uma jarra bem grande de água e um bilhete. E no bilhete fala assim: a quantidade dessa jarra inteira tem que ser jogada no um determinado lugar ali, porque quando ela é jogada, que enche aquele lugar, a pressão dessa água faz girar e vai vir água. Aí ele olha para o negócio, olha para a água, e ele fala: Mas será? Eu estou morrendo de sede. Se eu beber essa água, eu mato minha sede e não morro. E se eu jogar toda essa água aqui e não vir essa outra água, eu morro, né, de sede. Mas também, se eu beber dessa água, amanhã eu vou ter sede e não vou ter água. E se por um acaso vier a água, né? Aí ele ficou naquele dilema, se ele bebia ou se ele jogava, e ele resolveu acreditar no bilhete, jogar. E realmente, quando ele terminou de jogar, o peso daquela água escorreu e começou a girar uma coisa lá, e eu não sei a história direito, vocês estão vendo, né? Mas é mais ou menos isso. E começou a vir água, vir água, vir água, vir água. E ele bebeu água e se sustentou daquela água durante todo o tempo em que ele estava ali. Quando ele ia sair, ele leu o resto do bilhete, e o resto do bilhete dizia assim: Por favor, ao sair, deixe a jarra cheia de água para o próximo visitante. Aí ele encheu, né? Já estava bem, podia continuar a viagem, encheu bem, colocou e acrescentou no bilhete assim: Não fique com dúvida, acredite, porque funciona mesmo. Ele escreveu para o próximo, né? E a comparação é exatamente essa sobre o Evangelho. A gente está com sede, a gente vai até Cristo e a gente mata a nossa sede e de nós começa a ser brotada nova água. Essa é o ser humano que vai e bebe de Cristo e represa aquilo, assim que passa aquele efeito do primeiro momento que saciou a sede, ele vai continuar com sede. Mas o que não vai continuar com sede é aquele que bebe, produz e influencia o outro, né? Porque é o próximo que vai ser influenciado e também vai manter a gente estava até falando, aquela cabana, né? Aquele ponto de apoio. A gente estava até falando aqui da Edna sobre o 55 mais. A geração de 55 mais é uma geração hoje muito ativa. Nós somos muito ativos, né? Nós temos muita coisa, parece que nós ainda estamos na crista da onda, vamos dizer assim, né? E a gente às vezes se esquece, a gente fala muito mal da próxima geração e se esquece que é de nós que esse rio deve fluir para as próximas gerações. O evangelho, a sabedoria de quem já viveu o evangelho não é uma sabedoria do alto, não é do experimentar de Deus, do provar, do testemunho. A sabedoria daquele que já viveu mais é a sabedoria do testemunho. A gente não precisa ficar corrigindo os mais novos,
batendo de frente com eles. A gente só precisa continuar contando o nosso testemunho. Olha, Deus fez comigo. E porque quando eles estiverem nessa cabana, chegando nessa cabana, se eles confiarem na palavra daquele que escreveu, eles também vão produzir e rios de água viva também vão fluir deles, sabe? A gente às vezes olha para o mais novo, como esse que está no deserto, e fica olhando, falando, ai, está perdido, ai, está perdido, ao invés de ser esse rio que flui na vida deles. Quando a Cícera chamou a atenção para que esse reino de Deus já chegou, ele já chegou em nós. E se ele chegou em nós, ele tem que fluir para o próximo. Não existe essa história de eu bebi, me satisfiz e deu para a bola, o outro que é problema do outro. Isso não é o evangelho. O evangelho de Cristo é relacional, é integrado, né? Tá tudo a ver com o que nós estávamos falando antes aqui, né, Edna? Ele é Isso. integrado. A igreja de Cristo perde quando ela é fracionada. A criança, jovem, adulto, 55 mais, não sei o quê. A igreja de Cristo perde. Por quê? Porque o corpo é feito de várias partes. Tudo bem, pode ter culto para jovem, culto para criança, não é isso que eu estou dizendo. A linguagem é diferente, eu entendo tudo isso. Mas depende muito mais dos mais velhos, vamos dizer, ser menos encrenqueiros e ser menos separatistas do que do jovem. Porque o jovem, quando ele se sente acolhido, ele vem, né? Então, se a gente é o que sabe tudo, é o manda-chuva, gente, eles não vão querer vir. Mas se a gente conta para eles das nossas dificuldades, das nossas dores, de quando a gente pisou na bola, por isso que é bom a gente pisar na bola de vez em quando. Tô brincando, né? E Jesus perdoar, e Jesus curar, porque é esse que tem o testemunho vivo de falar, cara, eu já passei por o que você está passando, né? Eu já sei, eu às vezes falo para você não fazer porque eu não gostaria que você sofresse o que eu sofri. Mas se você quiser e quiser sofrer, beleza, eu estou aqui para te apoiar. Porque você vai sofrer, mas tudo bem. É bom que você sofra para você também ter as suas experiências com Jesus, né? Amém. Então, vamos fluir, rio de água viva. A gente não pode represar esse rio dentro de nós. Não represe, não represe dentro de você, sabe? Flua. Fluir esse rio não é só ficar dando lição de moral, não é nada disso. É falar que você era perdido e que Cristo foi lá e te resgatou, né? É isso, é falar que você também era um religiosinho. Quando você vê um jovem muito religiosinho, você fala, ah, também eu era religiosinho. A Esther disse que está se convertendo mais uma vez. Eu era religiosinho também, e isso não me levou a nada, cara. Isso não me levou a nada. O que leva a gente para frente é fluir o rio de água viva. E esse rio só vem quando eu provo de Cristo, quando eu me alimento, quando eu mato a minha sede nele, né? Outro símbolo lindo que tem aí. Ah, um detalhe, hein? O rio flui, isso aí eu também aprendi com o pastor Hernandes. O rio flui do trono de Deus. Né, Mara? Ele não falou isso? O Falou? rio não flui Uhum. de você, minha amiga. Você é só o canal do rio. Ele flui do trono de Deus. Eu fui ler lá em Ezequiel. Eu não fiz a cola de Ezequiel. Eu não me lembro. Acho que é 37, se eu não me engano. Preciso depois ir ver. Quando Ezequiel fala dessa passagem, não sei se vocês já leram, ele fala que o anjo levou ele para um rio e ele entrou um pedaço do rio e dava até no começo do pé. Aí o anjo mediu mais 500 metros, mais ou menos, e aí dava até o joelho. E aí o anjo levou ele mais para frente e dava até a cintura. E depois foi mais para frente, daí já não dava mais pé. A pessoa que tinha que ir nadando, né? Eu achei isso tão significativo, da gente olhar e ver que quanto mais a gente vai se aproximando do trono de Deus, mais é um ato de fé. Porque na margem, a gente está com o pé firme no chão, a gente se garante, né? Quando vem um pouco de água,
passa um pouco de água, a gente já dá uma desestabilizada, né? Mas a gente ainda está ali. A correnteza já no joelho, ela já, se ela for mais forte, ela te empurra. Você precisa confiar um pouco mais. Na cintura, você precisa confiar mais ainda. Agora, quando você está nadando, a correnteza faz toda a influência. Não vai ser a sua força que vai conseguir vencer, né? Então, eu achei tão interessante essa ideia do livro de Ezequiel, né? Ezequiel fala desse rio assim. É muito interessante isso aí. É de Ezequiel total 47, dependência, né? Ah, desculpa, Ed. Ezequiel 47, de 3 a 8. Ai, essa Edna é o máximo. Deixa eu fazer a minha cola aqui, 47. Estar nessas águas, você tem que ter total dependência de Deus, né? Eu lembro de um corinho que a gente cantava quando eu era adolescente, que falava isso, né? Que você ia entrando no rio, e aí, de uma hora que não ia dar mais pé, mas aquela quantidade de água, ela sarava tudo que você tinha, e você tinha que depender. Então, o refrão do corinho falava: Venha ao Senhor nos ensinar como realmente depender de Ti, né? Mais e mais. Então a gente quer mais água, mas a gente tem que realmente depender de Deus nessa profundidade. É a fé, né? É a fé. É, Não tem um agora mais moderno que fala que quero ir às águas profundas? Não tem aham, um hino que fala isso? Às vezes a gente canta e nem para pensar, né? para pensar do que está falando, O verdade. que são essas águas profundas, né? Essas águas que me curam, né? Mas que eu fico, a minha força, a minha capacidade ficam completamente à mercê do fluir dessa água, né? E isso é fé, né? Não é uma, E o, di- não é uma posição segura do ponto de vista humano, mas é uma posição perfeita do ponto de vista celestial, né? Fala, Edna. e o difícil que a gente canta esses versos, e depois acontecem algumas coisas, e a gente fala, mas por que, Senhor, está acontecendo isso? E a gente se esqueceu que a gente, naquele momento de adoração, né, sem imaginar na letra que a gente estava entoando, a gente estava pedindo, né, que nem aquele, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão de oleiro. Aí tá, você quer ser? Então vou te Vou fazer você moldar, ser um vou, vaso, vou vou te desmanchar, vou moldar. reconstruir. Ah, mas por que está acontecendo tudo isso na minha vida? É porque a gente lê, a gente canta, né? E quando a gente faz isso em relação a Deus, a gente está se apresentando no altar do Senhor e Ele está fazendo o que nós pedimos sem a gente ter consciência do que a gente fez. Eu lembro que eu lembrei muito da minha mãe agora. Minha mãe falava que ela não cantava mais. Depois que ela passou por um processo longo de doença, ela falou: Ah, eu não canto mais esse quebra minha vida, não. Eu canto que eu quero ser um vaso novo, mas nada de quebrar minha vida. A gente ria tanto dela. Bom, e O que água? Eu tem? queria, eu queria só Muito. falar uma coisa em cima do que você falou da a maneira como a gente olha, né, para as coisas que estão acontecendo na nossa volta, e quantas vezes a gente fala que isso aí não tem mais jeito, e tal. Aí vem bem o sermão do Miltinho no domingo falando de Manassés, né? Eu achei, gente, que fantástico, assim, quando vocês tiverem oportunidade, lê lá sobre a história de Manassés, que foi o pior rei que Israel teve, né? Fez tudo para desagradar a Deus, e no final Deus restaura a vida dele, né? Quer dizer, assim, o tempo de Deus é o tempo de Deus, e a bondade, a soberania, ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, é simplesmente maravilhoso, né? Ele se arrependeu, lógico, né? No momento em que ele se arrependeu, Deus restaurou a vida dele. Então é o tempo, né, que o Senhor tem. É interessante como as histórias bíblicas se repetem, né? Assim, se confirmam. Não é que elas se repetem, elas se confirmam. O procedimento de Deus é, é imutável, né? Você vê as histórias, você pode falar Exatamente. do Manassés, você pode falar do Nabucodonosor. A Esther fez esses dias uma mensagem sobre o Nabucodonosor. Vai comer grama até que
Eu lembro dela destacando esse até que, quer dizer, no tempo em que se arrepender, até lá vai comer grama. E era um rei, né? Nabucodonosor. Não era nem um rei judeu, ou do povo de Israel, né? O ladrão da cruz, né? Vai passar. Então, essa questão é interessante. Agora, uma coisa que é muito, muito forte, que para mim isso aí, é a gente fluir sobre as próximas gerações. Nós temos que fluir sobre as próximas gerações, gente. Sabe? Nós estamos julgando a próxima geração, a gente está enchendo as paciências deles com coisas que não foi o que Cristo nos ensinou a fazer. Ou a gente está sendo permissivo com eles demais. Ou, como diria a gente lá no retiro, né, Edna? Ou eles fazem o que eles querem e está tudo bem. Não, não está tudo bem, né? Mas como eu vou abordar que não está tudo bem? Eu vou abordar sendo honesta, não me colocando num lugar de. Tudo bem, Jane. Não me colocando num lugar de superioridade e acusando e atacando. Como é que eu vou? Como é que Jesus chegava para fazer com as pessoas? Jesus ia e se reclinava para o aleijado. Jesus ia e tocava no quem tinha lepra lá no leproso, né? A gente ir e ser com eles. Eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, né? Então, isso aí me tocou muito. E a árvore da vida? A árvore da vida também está em Gênesis. O que aconteceu lá em Gênesis com a árvore da vida? O acesso a ela. Foi fechado totalmente, para não ter a eternidade, né? É a eternidade misturada com o pecado, né? Mas quando o reino do céu chegou, o que aconteceu? O Pode abrir o jardim foi, segundo Hernandes, né? O jardim foi reconquistado, né? Pela morte e o sacrifício de Jesus na cruz. Então, todo pecado que foi dado, entrou por um homem, né? Ele acabou sendo, né? Redimido por Jesus Cristo, todo pecado. É Romanos isso aí, né? É. Você ia falar alguma coisa? Estava com o microfone fechado Eu aí. ia falar exatamente isso, que foi a gente voltou a ter a árvore da vida, a gente voltou a ter o rio, a gente voltou. E a gente pode continuar comendo da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu Tendo sou a igual a cura Deus. e tendo sustento e tendo a cura, Ou eu posso né? comer da árvore da vida e ter o sustento verdadeiro. Dá fruto o ano inteiro, 12 meses. Interessante isso, né? As folhas são verdinhas o tempo todo, servem para a cura, né? E ele fala sobre isso, né? Cujas folhas servem de um remédio para curar as nações. É, Né? Fala sobre essa questão da colheita dos frutos da árvore da vida, né? Lá no versículo isso. 2. O povo de Deus que come da árvore da vida, ele se torna parte disso, sabe? Ele se torna parte desse caminho para curar as nações, né? Desse caminho. E o engraçado é que o povo de Deus hoje está entrando numa pilha de ir por um outro caminho, de força, de não sei o quê, ao invés de ir pelo caminho da árvore da vida, né? A gente continua de alguma forma comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, escolhendo isso. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, eu julgo o que é bom, eu julgo o que é mal, ao invés de comer da árvore da vida e levar vida e cura para as nações, né? Tudo bem aí? Alguém gostaria de falar isso? Não? Eu tô brigando aqui com a cronologia dentro da minha cabeça. Eu fico brigando, ok, desde Jesus,
desde da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, esse reino foi instaurado e a gente já vive nesse reino, a gente já bebe dessa água, a gente já flui e a gente, ou deve fluir, a gente já tem a cura em Jesus, a gente já tem tudo isso, já é uma realidade, a gente já vive essa vida eterna. Mas aí eu parei e fiquei assim, mas quando a gente terá plenamente isso? Quando? Isso Hoje, vai acontecer? Ou isso já acontece hoje, ou as duas coisas? Ai, meu hoje, Deus, quanto a gente vai ter hoje? Hoje, lá em hoje. Hebreus de novo, né? Hebreus 3:4. Hoje, se ouvires a minha voz e obedeceres aos meus mandamentos, entrará no meu descanso. E o dia, a Edna me falou isso essa semana, não foi você, Edna, que me falou? Que Deus traga alegria no dia que se chama hoje. Foi você, não foi? Mandou um recadinho assim para mim. Hoje, por que que é hoje? Porque na eternidade só existe o hoje. Eu entendo, mas tem aquela promessa de que todos nós também fazemos. É aquela questão que eu levantei em uma das reuniões aí. A gente acha assim, não, nós não somos bons, mas fomos justificados por Cristo. E os que não aceitaram essa justificação, essa vida eterna, eles vão ser, de alguma forma, condenados, né? Eles vão ser condenados, é o que fala, não é? Quando acontecerá essa separação do joio e do trigo? Não por nosso merecimento, mas por Jesus. Na colheita. Aí a gente vai viver plenamente tudo isso que a gente está falando, sem essas pessoas que foram condenadas. Entende? Tá uma briga aqui de cronologia. Volta, Heloísa, volta. Eu vou E e eu por que que, volto. e por que que a gente quer saber quem é que vai ser condenado e quem é que vai ser redimido? Por que que Não a gente é quer saber quem, isso? é se vai haver esse tempo. Se Vai vai haver, haver, na colheita, vai haver. né? Na Isso. colheita. A colheita acaba. Sabe quando é que até quando a gente pode aceitar Cristo e ser trigo? Até o último suspiro. Suspirou pela última vez, colheu. Ali está definido. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: toma cuidado para que eu, não tendo instruído a tantos, me perca, seja eu considerado incrédulo, né? Porque é o texto lá de Apocalipse também: ser fiel até quando a gente Morte. deve ser fiel? A morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Eu, ta- Mas o que eu tava, que. Desculpa eu tava, falar. eu tava lembrando aí quando a Heloísa falou do lavrador, né? Que ele foi de manhã, pegou os trabalhadores, foi meio-dia, né? E no final todo mundo pensou, nossa, se o último que chegou recebeu tanto, isso quer dizer que eu fui o primeiro, eu vou receber mais. Mas Deus, o reino é do Senhor e ele distribui da forma que ele achar que é importante. Tanto o primeiro como o último vai ter o mesmo acesso, com os mesmos direitos, sem pensar que nem a gente, né? Foi primeiro, então eu vou ter mais, porque se o último ganhou o valor que eu contratei, então a gente fica contando, né? Ficava contando com aquilo que a gente via pelos os nossos olhos físicos, né? Os nossos olhos naturais, não com os olhos do reino de Deus. Qual que é o salário daquele que faz a boa obra? É, eu tenho vivido muito isso, né? Até tenho falado bastante isso. Quando eu começo a caminhar com alguém e começo a falar de Cristo, e começo a ver que os olhos daquela pessoa se abriu e que aquela dor que a pessoa tinha, aquela aflição que a pessoa tinha, foi transformada numa alegria. E ela fala para mim assim: puxa vida, você foi usada como instrumento de Deus na minha vida e eu alcancei né, a paz, a tranquilidade. Esse é o meu salário, pagou, tá pago, tá pago. Por quê? Porque o dia é hoje. Se hoje eu escolher
servir ao Senhor e obedecer os mandamentos dele, eu vou estar no descanso dele. Eu vou estar na eternidade com ele. Agora, se hoje eu escolher desobedecer e eu que tenho razão e eu que é meu direito, porque é o meu, que sou melhor que o outro, eu vivo no inferno, né? Eu sou joio naquele dia e preciso me converter a ser trigo loguinho. Ah, mas perde a salvação? Não é isso que perde a salvação. É que se eu ganhei a salvação e eu entendi o que é viver no reino eterno, por que que eu vou escolher outra coisa? Por que que eu vou escolher outra coisa? Ah, mas então eu não vou pecar? Não, eu peco. Não tem a ver com isso. É igual o cara da água, né? Só confia, só joga a água lá e não fala por que que tem que jogar aquela água, por que que não criaram um mecanismo diferente para a água entrar, por que que não fizeram outro pêndulo, por que que tem que ser a água? Porque é um ato de fé, né? A gente às vezes fica questionando o processo, mas o processo é Deus, o processo é Deus, o processo é dele, ele criou, ele escreveu, e ele está tranquilo. Qual que é o descanso de Deus? O Jesus não disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também? Então, qual que é o descanso de Deus se ele trabalha até hoje? Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Adri. Ouvindo aí, né, como diz a menina, Deus ele sabe qual é o maná que a gente precisa, né? Acho que a grande dificuldade que a gente tem nesse fluir, né, nessa plenitude aqui desses 7 versículos, é porque a gente já tem, mais uma vez, o plano perfeito, né? A gente já tem os salvos e os condenados, que a gente mesmo quer escolher, e assim como para a nossa vida também, né? A gente sabe o que é melhor. Então, esse hoje, para a gente entender, acho que é bem complicado, assim, na nossa mente, né? A gente já quer entender todo o processo. Então, assim, falando um pouquinho, né, desse capítulo de hoje, acho que para mim ficou muito isso, assim, é entender que a gente só precisa entrar nessa plenitude hoje, o hoje, né? Nesse momento, agora, e entender, como a Edna começou falando, que ele é digno de confiança. Então, né, porque quando a gente vai ler no Apocalipse, a gente parar, parece que tudo vai dar errado, né? Deus está perdendo, o inimigo está ganhando, está dominando, a gente precisa fazer alguma coisa para Deus ganhar, e depois, quando a gente vem vindo, a gente vai entendendo que ele continua no controle, ele está, sempre esteve no controle de todas as coisas. Acho que é entender que Deus está no comando de todas as coisas que às vezes a gente perde essa visão de eternidade. E esse é o descanso de Deus, o plano já está pronto. Talvez se a gente fosse eleger aqui um capítulo mais revelador do, do Apocalipse, é o capítulo 4. O capítulo 4 seria talvez o capítulo mais revelador do Apocalipse. O que diz o capítulo 4? Que ele viu, entrou, tinha um livro na mão de Deus. Deus já escreveu o livro inteiro, estava na mão dele, e ninguém era digno de abrir o livro, e ele chorou, porque nenhum de nós é digno de abrir esse livro. E a gente fica querendo abrir esse livro, mudar a história, escrever diferente, fazer com que o processo seja diferente. Ah, não, o processo tem que ser assim, assado, tem que ser santificação, o processo tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque isso aqui não pode, isso aqui é pecado imperdoável, porque a gente fica querendo mudar o processo, mas o processo já estava escrito no livro. E nenhum de nós foi encontrado capaz de desatar aqueles selos e abrir aquele livro. Só Jesus que foi capaz. Então, o que fica alienado, idiota, não é isso. Mas a gente já sabe que o processo é esse, e como a gente viu lá, quando a Mara falou de Manassés, lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com Jesus, tá certo? Manassés, Antigo Testamento, certo? Tem tudo a ver com a graça de Jesus, porque assim, quando ele se arrependeu, o Senhor agiu de forma graciosa com ele, misericordiosa com ele. Né? O processo não muda, a gente acabou de falar isso.
né? Mas não, a gente não quer fazer a nossa parte, a gente quer discutir o processo. Sabe quem discute o processo? Aquele que come da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque ele vai saber o que é bom, o que é mal, ou seja, ele vai se colocar no lugar de Deus. O convite da eternidade é: coma da árvore da vida. Hoje, coma da árvore da vida. O acesso para ela está livre. O que eu posso fazer hoje que vai espalhar vida? É um sorriso, o que eu posso fazer hoje que vai espalhar vida? É um acolhimento? É uma visita? É um pão que alguém precisa? É uma cesta básica? Como eu posso espalhar as folhas que curam dessa árvore, né? Mas não, eu gosto de sentar no meu troninho, no troninho do meu eu, e falar: não, lá no céu, quando for no céu, você vai ver, você vai para o inferno. Ai, meu Deus, não deixe meu filho para o inferno. Ai, Jesus, eu tenho que lutar para que meu filho. Jesus é A que gente lutou, manda mais gente para o inferno do que para o céu o dia inteiro, né? não é? E outra coisa, quem lutou, quem é o salvador do filho é Jesus Cristo. Nós só precisamos apontar para ele com a nossa vida. Só isso, que já não é pouco, que a gente já nem dá conta. A gente nem disso a gente dá conta, né? Apontar nossa vida é Cristo. Ai, mãe, mas por que que você sente tanto prazer em ler a Bíblia? Ah, porque, meu filho, isso aqui, como diz a Mara, a Edith fala com Deus, né? A Edith fala com ele lá direto. Fala você, Mara, para você ver como é gostoso. Ah, meu filho, os meninos falam, né? A minha mãe tem um canal direto com Deus. Eles não falam essas coisas pra gente? É. É isso. Porque na hora, no tempo dele, no tempo de Manassés dele, ele vai se arrepender e vai voltar, né? Ah, mas será que a história do meu filho está escrita no livro da vida? Não, se preocupa com o processo você não tem controle, né? O que Deus chama é você a obedecer, obedecer. É isso, obedecer, né? Então, bom, enfim, então vamos terminar, porque já está no fim, mas olha, tudo que vocês ouviram aqui hoje é digno de confiança, é digno de confiança e é verdadeiro, tá? Se vocês quiserem acreditar, tudo bem, mas tomara que vocês acreditem. O Senhor, o Deus, que deu esse mesmo espírito aos profetas. Sabe os profetas, quando eles falavam, para com isso e faz aquilo? É o mesmo espírito que está falando hoje, né? Obedece, obedece, ó Israel. Ele enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, vamos terminar com esse, que é mais bonito. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem, olha lá, obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Não está escrito aí, felizes os que se questionam, felizes os que estudam, felizes dos que mandam os outros fazerem. O que está escrito aí? Vamos ler junto? Felizes Os que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Felizes quem, Mara? Para mim, tá aqueles que guardam as palavras da profecia Guardam. desse livro. Por isso que eu não li junto. Que guardam, guarda, certo? Obedecer, guardar, aquele que aplica, né? Aquele que usa as palavras dessa profecia, isso é obedecer, né? Usa, aquele que guarda para ter na hora que precisa, né? Beleza? Ficou parecendo pregação de profeta de novo. Preciso parar com isso. Vamos orar, Ai, gente? ai. Quem que quer orar para a gente terminar hoje? Marinha, quer orar, Marinha? Quero. Amém. A minha internet está falhando um pouco, tá, gente? Mas se falhar, você segura aí que volta. Pai querido, como é bom, Senhor, como é bom desfrutar das tuas palavras, ó Deus, escritas nesse Amém. livro.
Como é Amém. bom crer, Senhor. Pai, que privilégio nosso poder crer, Pai. Isso não depende de nós, é o Senhor que nos dá esse privilégio de crer no que está escrito, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai. A Em gente é nome tão de miserável, a Jesus. gente é tão trapo de imundície, e o Senhor assim Amém, mesmo, ó Deus, Pai. escreveu uma história linda para Aleluia, cada uma de Senhor nós. Pai. Em Nós nome te de louvamos, Jesus. só temos que te agradecer, Senhor, só Amém, temos que realmente render Senhor tudo Pai. aquilo que somos na tua presença, Pai. Ó Amém, Pai. Deus, renova a cada instante a nossa fé. Amém, Senhor Deus, ó Pai, E em nome de principalmente Jesus, agora ó a Pai. nossa esperança, Senhor, porque Amém, tudo Senhor. está definido, está tudo escrito, ó Deus, e a gente só tem que Amém, ó Pai. descansar. Pai, que Aleluia, a gente não aleluia. tente pegar nada de volta, não, que nossa vida toda, Pai, esteja realmente nas tuas mãos, na tua presença, e Amém. que a gente descanse, ó Em Deus. nome de Toda Jesus, aquela Senhor. área, Pai, aquela área que o Senhor sabe que é a mais difícil para nós, aquilo que realmente está incomodando, ó Deus, toma agora, Jesus, ó Pai. entregamos Em a nome nossa de Jesus, ó Pai. inquietação, a nossa ansiedade, a nossa Aleluia, Senhor, ó saúde, Pai. a saúde dos nossos queridos, saúde Em nome física de e Jesus, ó Pai. emocional. Em Nós nome de entregamos, Jesus, ó ó Deus, Pai. e queremos Nas realmente tuas mãos, Senhor. descansar em Ti. Aleluia, Obrigada, Senhor. Pai. Em nome Obrigada por de cada Jesus, ó irmã Pai. aqui. Obrigada, Senhor, pela direção da Edith, Aleluia, por Senhor. aquilo Em tudo que o nome Senhor de tem falado Jesus, ó Pai. através dela e de Em cada uma nome aqui, de Senhor. Jesus, Como é Senhor. importante ter na nossa jornada, na nossa caminhada, na minha caminhada, a presença dessas irmãs. Abençoa, Aleluia. Em nome abençoa de de forma Jesus. grandiosa a Aleluia, vida de Senhor, ó cada Pai. uma, Senhor, Em nesse dia, nome de em todos Jesus, ó os Pai. dias que o Senhor nos der, ó Deus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém.